Tudo que eu e você precisamos é reativar quem nós somos em Deus, para que a nossa vida possa viver as grandezas do Senhor. Não importa qual o tempo que vai demorar para as bênçãos de Deus se manifestar. O que é importante é que eu esteja pronto para viver aquilo que o propósito de Deus quer que eu viva. O importante é que a minha identidade esteja pronta para viver aquilo que Deus está planejando fazer na minha vida. Você sabe o que Deus está planejando fazer na sua casa? Você entende a dimensão, a grandeza, a profundidade de tudo aquilo que Deus quer fazer na sua vida? Então é muito importante que você não gaste tempo com futilidades da vida ou fazendo coisas que são tão importantes, mas que não são aquilo que Deus tem para você. Gaste tempo focado em descobrir qual é o seu plano, qual é o seu propósito, o porquê que Deus ainda te mantém vivo. Deus te mantém vivo por causa de uma direção, e Ele te fez livre para que você pudesse escolher. Então escolha o melhor, escolha o projeto de Deus, porque é exatamente isso que está enfraquecendo você, é exatamente isso que está tirando você do lugar de segurança, de brilho, de satisfação, é não viver aquilo que Deus separou para você. Então tenha esse resgate na tua vida hoje, no nome de Jesus. Eu queria ler com você uma pequena porção da palavra de Deus, que está no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 11. Eu vou ler só uma parte do texto. O versículo 38 diz assim: Jesus ficou outra vez muito comovido. Ele foi até o túmulo, que era uma gruta com uma pedra colocada na entrada, e ordenou: tirem a pedra. Marta, a irmã do morto, disse: Senhor, ele já está cheirando mal, pois já faz 4 dias que foi sepultado. Jesus respondeu: eu não lhe disse que se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu estou dizendo isso por causa de toda esta gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu. Os seus pés e as suas mãos estavam enfaixados com tiras de pano, e o seu rosto estava enrolado em um pano. Então Jesus disse: desenrolem as faixas e deixem que ele vá. É muito lindo quando a gente olha para esse texto e vê que Jesus então traz a ressurreição para um amigo dele. É isso mesmo, Jesus promove ressurreição para um amigo. A notícia se espalha de que Lázaro está doente. Jesus fica tranquilo, Jesus fica com o coração em paz por saber que essa doença vai manifestar a glória de Deus. Mas não é isso que toda circunstância produz de sentimento. Toda circunstância produziu de sentimento o sentimento de que não tem mais jeito, de que não há mais saída, de que não tem mais condições de nada acontecer. Então as pessoas que estavam ao redor dessa circunstância estavam aguardando o pior, porque estavam olhando para a circunstância. Jesus estava aguardando o melhor, porque estava fixado no seu poder. Nós precisamos saber que tipo de ambiente estamos construindo para vivermos as realidades da nossa vida. Se quem vai ditar a regra são as circunstâncias ao nosso redor, então nós ficaremos rendidos sim. Há ambientes que ora nos deixarão super satisfeitos, porque os resultados não são favoráveis, ora nos deixarão muito insatisfeitos, porque a gente perdeu, porque a gente sofreu, porque a gente enfrentou, porque a gente não venceu. Então a gente precisa saber se quem vai mover a gente vai ser o resultado, e aí eu vou ter uma maneira de encarar a vida, ou se quem vai reger a nossa vida são os sentimentos e os decretos de Deus. Porque no decreto de Deus, Lázaro ia viver. No decreto de Deus, Lázaro ia manifestar a glória dele, a glória de Deus sobre a vida dele. Mas no decreto humano, na circunstância humana, Lázaro era mais um que ia enfrentar a morte, mesmo sendo
amigo do Senhor. E é muito importante que você lembre disso. Os discípulos, quando olharam para Jesus dizendo, não, Lázaro está dormindo, alguns versículos antes, Jesus diz para eles, Lázaro está dormindo. E os discípulos então ficam descansados, porque se ele está dormindo, a circunstância é branda. Aí Jesus diz, não, Lázaro morreu, para que todo mundo pudesse entender o tamanho da circunstância. Então é muito importante que você saiba que a circunstância é para ser enxergada, é para ser vivida. Não posso disfarçar a circunstância. E nem sempre a circunstância me será favorável. Nem sempre a circunstância dirá para mim que eu tenho motivos para ser feliz, ou para me alegrar, ou para celebrar aquilo que Deus está fazendo. Mas Deus está no meio da circunstância ditando regras sobre o que vai fazer. E como eu sou livre, eu posso escolher se eu vou, então, viver num ambiente de luto e de fragilidade, ou se eu vou permitir que o amor de Deus, que o cuidado de Deus atinja o meu coração e devolva para mim a esperança. Quando você vai olhar, então, agora não só no coração dos discípulos, mas dentro da aldeia, aonde a família de Lázaro estava, você vai perceber que todos estavam entristecidos, não só pela morte de Lázaro, mas sobretudo porque Jesus não estava lá. Então eles tinham uma clareza de que se Jesus estivesse ali, nenhum mal tinha acontecido com Lázaro. Olha que circunstância bonitinha. Olha como a fé deles era muito parecida com a nossa. De que se Jesus está com a gente não enfrenta nada, a gente está tudo bem. E isso, Jesus queria provar exatamente o contrário. Jesus queria provar que as circunstâncias estão aí para serem favoráveis ou desfavoráveis, e todas elas, sejam boas ou más, iriam manifestar e vão manifestar a glória de Deus. Então é muito importante que eu e você olhemos para esse texto e observemos que quando Jesus chega, o clima que ele encontra é um clima de luto, é um clima de passado, é um clima de desespero, porque Jesus chegou atrasado. Eles olham e a Marta e Maria, as irmãs, chegam e dizem para Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Uma fé vinculada à circunstância. Eles não observaram que o fato de Jesus estar ali seria a maior das vitórias, a maior das conquistas. Porque Jesus sempre traz respostas sobre as circunstâncias. Jesus sempre traz respostas sobre os ambientes que nos são atingidos. Jesus sempre traz respostas sobre as circunstâncias que nos são acometidas. Jesus nunca fica rendido a nada. Mas eles não conseguiram olhar para Jesus como a resposta do seu sofrimento. Eles conseguiram olhar para Jesus como um passado próximo deles. E Jesus não estava ali. Então Jesus era um passado desgostoso. Quem sabe eu e você estamos olhando demais para a circunstância da vida, e a nossa casa tem sofrido com isso, porque a gente não tem percebido que quem gerencia a circunstância sou eu, na medida que eu quero. É assim que eu vou sentir, é assim que eu vou me mover. Então eu te pergunto, qual o clima, qual o ambiente que está na sua casa? Você está num clima de luto, de desespero, de pavor, num clima de que Deus te abandonou, num clima de que Deus não chegou na hora certa? Ou você está num clima de aguardar ansiosamente a chegada de Jesus, porque sempre que a presença de Jesus está comigo, alguma coisa acontece. Você está aguardando com ansiosidade a chegada de Jesus, ou você já está lamentando e recolhendo os cacos da sua história, porque não há mais nada para ser feito? Olha, por causa dessa circunstância, por causa desse sentimento que nos escraviza e nos prende, nós enterramos Lázaro. Observa que Lázaro estava doente e depois morre. E se eles estivessem num clima de expectativa, eles não tinham enterrado Lázaro. Mas era 4 dias, e daí? Podia ser 10, podia ser 1000. Se eles estavam aguardando a chegada de Jesus, se eles estavam de fato criando expectativas sobre o que Jesus podia fazer, então eles tinham que ter colocado Lázaro num quarto. Eles tinham que ter colocado Lázaro em algum ambiente reservado, porque assim que Jesus chegasse, ele ia dizer o que ia fazer. Mas por causa da circunstância, eles disseram, não há mais nada para fazer, vamos enterrar.
Então talvez por causa do teu desespero e do meu, por causa da minha e da sua ansiedade, por causa do meu e do seu anseio de ver as coisas acontecendo, vinculada às circunstâncias e não vinculada ao que Deus tem capacidade de fazer, a gente está enterrando os nossos Lázaros. Quem são os Lázaros que você tem enterrado? Quem são as pessoas que você tem enterrado antes da hora? Quais relacionamentos você tem enterrado antes da hora? Qual é a tarefa que você tem enterrado antes da hora? Só porque em algum momento não aconteceu como você queria. Querido, eu sou expert em fazer isso, tá? Eu sou expert em enterrar meus sonhos no ninho porque não aconteceu do jeito que eu queria. Então eu guardo e finjo que aquilo não existiu. E aquilo eu coloco nas minhas cavernas. Quantos Lázaros na minha vida estão enterrados numa caverna que eu já enrolei num pano e eu já determinei que pela circunstância estão mortos e não tem mais como ser ativados. Eu estava falando isso hoje para a Kátia, que a minha vida tem muitos ambientes que eu não tenho mais coragem de lidar, que eu não tenho mais coragem de tratar. Então o que eu faço? Eu prefiro matar. Talvez porque você também esteja enfrentando uma luta por muito tempo, você não tem mais coragem de criar expectativa, não tem mais coragem de acreditar que Deus ainda vai fazer alguma coisa, então você determinou que isso acabou. Mas você não viu Jesus chegar, você não ouviu a voz de Deus falando, você não sabe qual é o direcionamento de Deus para a sua circunstância. Então se você não sabe o que fazer, querido, você precisa saber para onde você vai. Se você não sabe o que fazer, não saia fazendo qualquer coisa. Saiba para onde ir, vá para o coração de Deus. E quando Jesus chegar, não fique lamentando, não fique lamuriando, dizendo, oh céus, oh vida, a minha história não deu certo. Não, olhe para a sua circunstância e diga, meu Jesus chegou, viu? O meu Deus chegou, na hora que ele tinha que chegar, ele chegou. E a história da nossa vida pode ser renascida, pode ser recuperada porque Jesus chegou. Então, o clima que cerca a nossa história diz sobre a fé que temos desenvolvido. O clima que cerca a minha e a sua história diz sobre aquilo que nós temos acreditado. Como está a sua casa? Sua casa está com as luzes apagadas, com o coraçãozinho choroso, né? Você está com o emotion entristecido, porque as coisas não funcionaram como você quer? Ou a sua casa está com o pensamento ligado naquilo que Deus é capaz de fazer? Porque Deus disse na sua palavra algo que a gente precisava começar a crer. Ele diz assim, eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós. Quando ele diz, eu é que sei, eu acho que é um sentimento de dizer, cala sua boca porque você não sabe de nada. Eu te dei liberdade para que você pudesse escolher o meu pensamento. Eu te dei liberdade para que você fosse inteligente o suficiente para acreditar que eu sei o que é bom para você. Sua casa tem esperado o que é bom de Deus para você? Ou a sua casa tem enterrado aquilo que você entendeu, que pelas circunstâncias não tem mais jeito, e você não vai mais lutar por isso? Sabe, por causa desse clima, Jesus chorou. Jesus não chora por causa da tristeza de ter um amigo que morre. Jesus não chora porque o casamento acabou. Jesus não chora porque as circunstâncias nos são desfavoráveis. Jesus não chora com dozinha, com peninha da gente. Jesus chora pela incredulidade que ele encontra dentro do nosso coração. Jesus chora por ver pessoas que dependem dele e não confiar nele. Jesus chora em olhar para mim, tantos anos de caminhada com o Senhor, e ainda não acreditar que ele pode das cinzas levantar filhos e filhas de Abraão. Jesus chora quando olha para você e para mim e diz, ele ainda não entendeu. Ela ainda não entendeu. Se Jesus está chorando hoje, é por olhar para você e ver que metade das neuras que eu e você temos construído tem a ver com os ambientes que estão nos cercando e não tem a ver com aquilo que a glória de Deus é capaz de te dar. Então eu quero em nome de Jesus declarar, a glória de Deus vai chegar na sua casa. A glória de Deus vai entrar no seu lar. A glória de Deus vai chegar na sua vida. E tudo que você é e tudo que você tem vai ser manifestado a glória do Senhor. Porque a circunstância que você tem vivido não é para a morte.
Porque a circunstância que você tem vivido não é para a destruição. A circunstância que você tem vivido não é para você ficar cabisbaixo, choramingando, porque agora você está no luto. A circunstância que você tem vivido é para que a mão de Deus se manifeste, é para que a glória de Deus se manifeste, é para que o poder de Deus olhe para você e diga: chegou a hora de o mundo conhecer o que eu sou capaz de fazer. Mas a nossa cabeça dura, o nosso coração endurecido faz com que os processos sejam cada vez mais difíceis. A gente está cada vez mais enroscado nos ambientes de luto, quando nós devíamos estar cada vez mais aguardando ansiosamente a esperança da revelação da glória de Deus. Porque Deus está para chegar na sua casa, querido, e fazer uma grande obra. Não enterre os propósitos de Deus, não enterre a glória de Deus que está aguardando o tempo de se mover. Não enterre. Quem é seu Lázaro? Seu Lázaro não tem que estar na caverna. Seu Lázaro não tem que estar enfaixado. Seu Lázaro tem que estar aguardando. A voz de Deus vai dizer. A voz de Deus vai falar, vai se mover. A sua casa é um lugar da voz de Deus. A sua casa é um lugar do poder, da glória de Deus. Eu preciso dizer isso para o meu pensamento. Eu preciso dizer isso para a minha alma. Que eu preciso aguardar a glória de Deus se manifestar. E quando ela se manifestar, Lázaro vai voltar a viver. Por que vai voltar a viver? Porque Deus disse que ele ia viver e pronto, acabou. Deus disse que seu casamento ia viver, ele vai viver e pronto, acabou. Deus disse, eu disse que meu casamento ia acabar. Mas Deus disse que meu casamento ia viver. E um dia eu disse que eu queria viver a vontade dele. Pronto. Foi o suficiente para que um dia Deus restaurasse meu casamento e colocasse ele de pé outra vez. Então toda circunstância da minha vida, toda circunstância da sua vida, precisa ouvir o que Jesus quer dizer. E Jesus me mandou aqui para dizer: quando eu disser que é o fim, eu vou dizer que é o fim. Enquanto eu não disser que é o fim, pode voltar a viver. Anda. Ei, cabisbaixo. Ei, depressivo. Ei, pessoa que está algemada, ferida, engolida. Ei, pessoa que está vomitada. Você comeu demais e não aguentou. A vida está pesada para você. Você está sofrendo. Ei, você que está jogado na sarjeta da sua vida. Sua alma não tem mais esperança para nada. Ei, quando Jesus disser que acabou, tudo bem. Aí acabou. Enquanto ele não disser, devolva o clima de expectativa. Vamos fazer uma conjectura aqui, uma brincadeira com o texto. Imagina você, se Marta e Maria, que conviveram diariamente com Jesus, Maria teve a oportunidade de sentar aos pés de Jesus. Então, imagina você, essa família que comeu e bebeu de muita expectativa da glória de Deus e viu as realidades sendo alteradas. Aí imagina vocês, eles enfrentando a luta com Lázaro doente. Mas imagina vocês que eles estão cheios de expectativa. Imagina vocês que eles estão com o coração ligado no movimento de Deus. Qual era o clima que eles iam estar gerando dentro da circunstância da enfermidade de Lázaro? Ao invés deles prepararem o luto e o perfume para ser derramado no corpo de Lázaro, eles estariam preparando o churrasco para a manifestação da glória de Deus quando Jesus chegasse. Ei, você está preparando o churrasco ou você está preparando os lençóis para cobrir o seu Lázaro? Você está preparado para vencer ou para mais uma vez engolir os projetos de Deus na sua vida? Vai ficar aí me olhando? Ou vai dizer para Deus: está na hora, Deus, de eu te pedir perdão, porque eu estou gerando dentro da minha casa um ambiente de desespero e eu devia estar gerando da minha casa um ambiente de aguardar, de esperança, de desejo de ver a manifestação da glória do Senhor. A sua casa pode ser um lugar da glória de Deus. Se você está olhando para mim hoje, se você está vendo nós dois aqui nessa live hoje, eu quero que você acredite. Existe um poder muito grande para transformar a sua casa e fazer da sua casa um lugar de habitação de coisas que nenhum homem pode impedir. Nenhuma pessoa pode impedir. E a única coisa que eu preciso fazer nesse dia é deixar que a glória de Deus se manifeste. Podemos fazer isso juntos? Ou nós vamos ficar enterrando os nossos Lázaros
e impedindo que o clima diga que a fé que nós temos está ligada em Deus. E é isso que determina o nosso dia a dia, o que nós pensamos. Por favor, feche os teus olhos e fale para a sua alma. Se você está dirigindo, não pode fechar os olhos, tá bom? Mas se você já chegou em casa, diga para Deus nessa hora: eu preciso não só de um milagre, mas eu preciso que a fé dirija o meu pensamento. Fala para Ele: Senhor, nós estamos diante da nossa vida, da nossa história, das nossas circunstâncias, e elas estão dizendo que não há mais condições, elas estão dizendo que o desespero tem lugar, elas estão dizendo que é melhor enterrar o nosso Lázaro porque não há mais saída. As circunstâncias estão nos mandando chorar, as circunstâncias estão nos mandando desistir. Deus, nós estamos olhando ao nosso redor e as pessoas estão vendo. É loucura crer, é loucura acreditar que algo novo possa acontecer. Não tem mais jeito. Mas nós estamos arrependidos de pensar assim. Nós estamos arrependidos de produzir este clima no meio de nós. E nós queremos, no nome de Jesus, produzir dentro do nosso coração a fé de quem segura nas tuas mãos. Pai, eu sou o primeiro hoje à noite a me colocar diante da circunstância da minha vida e dizer: não, Lázaro não vai ficar nessa situação por muito tempo. Os meus Lázaros vão receber a ordem do Senhor e Ele vai determinar quem morre e quem vive. E para a glória de Deus, eu vou ver o Senhor se manifestar nos meus Lázaros, em nome de Jesus. Por isso eu quero, na autoridade que o Senhor me dá, eu quero declarar no nome de Jesus, os meus irmãos, as minhas irmãs, vão viver os Lázaros despertados para a glória do nome de Jesus. Ministérios que estão sendo sufocadas, pessoas que estão sendo sufocadas, sentimentos que estão sendo sufocados, sonhos que estão sendo sufocados, famílias que estão sendo sufocados. Fazem 4 dias que nada muda, 4 anos, 4 semanas, fazem um período, Deus, alguns dias que as coisas não vão bem, mas nós estamos aguardando a Tua palavra, nós estamos aguardando a Tua chegada. Maranata! Nós declaramos: vem sobre estas casas hoje aqui representadas. Amém. E com o poder do Senhor manifesta o que o Senhor é capaz de fazer. Porque nós não estamos ligados a Ti para termos uma vida comum e só. Nós estamos ligados a Ti para que a nossa vida comum se transforme em algo extraordinário pelo toque poderoso do Senhor. Então nós vamos aguardar 4, 5, 10, 15 dias, conforme o tempo for, não importa. O clima na nossa casa é de esperança. O clima da nossa casa é de vigor. O clima da nossa casa é de alegria. O clima da nossa casa é de gratidão. O clima da nossa casa é: o Senhor está chegando e Ele vai resolver o que vai ser melhor para cada um de nós. Essa é a nossa escolha enquanto família, no nome de Jesus. Eu abençoo cada família aqui representada. Eu declaro no nome de Jesus que essas famílias estão sendo empoderadas, estão sendo tratadas pelo poder da fé e pelo poder da gratidão. E o Senhor vai nos revestir desta autoridade. Levanta o semblante deste homem, Pai. Levanta o semblante dessa mulher. E faz com que a gente acorde amanhã num novo jeito, de uma nova maneira, olhando e se preparando. A hora que Jesus chegar, vai estar tudo pronto para a gente celebrar um milagre que o Senhor fez no nome de Jesus. É louco, mas é por isso que nós vivemos grudados em Ti, porque a loucura do Senhor nos atingiu. É o que nós te pedimos hoje no nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém. Receba essa palavra dentro da sua casa. Receba na sua família toda a capacidade de Deus. Você não é para ser uma família comum. Você é para ser um hospedeiro dos milagres de Deus. Você quis ser amigo de Deus e agora você está aí choramingando porque as coisas não estão acontecendo como você quer? Não vai acontecer mesmo. Vai ser sempre do jeito
do seu grande amigo. E ele está aí na sua porta. Pode abrir a porta para ele. Ele vai entrar e as coisas vão começar a acontecer.